E a receita de hoje, um delicioso pão de batata com patê de frango super cremoso. E essa é uma receita que os ingredientes são fáceis de encontrar e dá para você fazer aí, vender e ganhar dinheiro. Olha só, pessoal, que delícia! E vamos fazer um acordo aqui. Depois que você assistiu passo a passo e o vídeo lhe serviu e você aprendeu, me ajude a ajudar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe. Combinado? Vamos para o vídeo. Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E você pode cozinhar com um tempero aí de sua preferência. Eu vou refogar uma cebola com 3 colheres de sopa de azeite. Se você não quiser usar azeite, você pode usar óleo, não tem problema nenhum. Você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui porque fica melhor de mostrar. Agora eu vou levar para o fogo aqui, vou refogar. Pronto, o frango já está completamente refogado. Agora deixa esfriar por completo. Não é nem morninho, é esfriar mesmo, tá bom? O nosso frango já está completamente frio. E agora você pode adicionar 200 gramas de maionese, use uma maionese de boa qualidade. Uma lata de milho, e eu escorri o milho, 10 azeitonas, e eu cortei em cubos, e uma colher de sopa de salsinha. Você pode usar salsinha, cebolinha, o cheiro verde aí de sua preferência. E escreva essa dica de milhões aí no seu caderninho. Quando você for colocar a cenoura no recheio, que você lavar, seque a cenoura. Por que que você tem que fazer isso? Porque se você não fizer isso, a cenoura vai fazer com que o seu recheio azede muito fácil. Então, essa dica aqui, olha, é dica de milhões, tá? Então, faça isso, seque. Feito isso, você vai ralar a cenoura. Eu ralei aqui no lado mais fino do ralador. Escreva aí, meia cenoura. Usei aqui, olha, meia cenoura. O nosso patê de frango aqui já está no ponto. E olha só como ele fica lindo. Perfeito, né? Escreva aí no seu caderninho. Sabia que você pode fazer isso aqui, olha. Colocar em uma vasilha. Pessoal, tem uma coisa que eu falo sempre aqui para vocês. Adiante a sua produção. Quando você adianta a sua produção, você consegue dar conta ali até de mais salgados. E você fica livre de imprevistos. Desse jeito que está aqui, você pode guardar na geladeira e quando você receber a sua encomenda, você já tem o seu recheio ali pronto. A validade é de até 2 dias. Mas por segurança, deixe apenas 1 dia. E para essa receita eu vou bater aqui no liquidificador 150 gramas de batatas. Essa batata aqui é a batata inglesa e ela está cozida apenas com água. Eu preciso de 300 ml de caldo de batatas. Eu vou colocar aqui um pouco de água, mas não vou lhe falar a quantidade agora e você vai entender porque eu preciso de 300 ml. E agora eu vou bater. Pronto. Olha. Mais um pouquinho aqui de água. Mais um pouquinho. Pronto. Agora eu tenho 300 ml de caldo de batatas. Agora adicione um ovo, 50 ml de óleo, uma colher de sopa rasa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo. Essa é uma massa fácil, prática de fazer, barata, que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. Se você quiser pegar toda a farinha de trigo e colocar aqui e misturar com suas mãos, sem frescura nenhuma, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Eu não gosto de misturar com minhas mãos, enquanto a massa aqui está assim úmida, sabe? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento.
E use uma farinha de trigo de boa qualidade. E não estou fazendo propaganda, é que eu não quero que você erre aí na sua produção. Essa farinha aqui que eu estou usando é a Dona Benta, sem fermento. Agora finalize com a manteiga, 30 gramas de manteiga. Você pode usar manteiga ou margarina. Olha, parece que não vai dar certo, né? Olha só como fica. Mas confia em mim. Continue misturando. Agora coloque a massa na bancada e sove por uns 5 minutos. Você tem que sovar para que ela fique lisinha. Olha só como ela tá. Prontinho, terminando aqui de sovar nossa massa. Olha só como ela fica linda. Agora eu vou dividir essa massa. Você pode dividir porções aí de 75, de 50, de 100. Você escolhe. Eu vou dividir aqui de 75 gramas. E para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 12 unidades com o peso de 75 gramas e sobrou essa porção aqui de 8 gramas. O próximo passo aqui é bolear a massa. Bolear é deixar as porções redondas. Assim, olha. Deixar as porções assim redondinhas, tá vendo? Olha. E aqui já é a modelagem do nosso pãozinho de batatas. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Eu vou deixar descansar agora. E quando você for colocar na forma, não coloque um perto do outro. O charme do pãozinho de batatas é assim, ele fica todo redondinho, sabe? Então, se ele encostar um no outro, ele já vai marcar. E o bonito dele é ficar redondinho. Agora cubra e deixe descansar por 20 minutos. E você tem que cobrir, sabe por quê? Porque se você não cobrir, vai ressecar todo o seu pãozinho de batata. Pronto, passado esse tempo, olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Eu vou finalizar com 2 gemas e 1 colher de sopa de água. Assim fica melhor para pincelarmos. Quando você for pincelar, pincele levemente assim, olha. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15 no máximo 20 minutos. Prontinho, pessoal. E olha só como eles ficam lindos. E aqui não tente tirar da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Deixe esfriar um pouco. Nossos pãezinhos já estão aqui, olha, completamente frios. E olha só como eles ficam lindos. Todo redondinho. E é característica desse pãozinho ser assim, olha, brilhoso, tá vendo? Olha. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Deixa eu lhe dar uma dica aqui, dicas de milhões. Gente, experiência própria, escreva essa dica de milhões aí. Você pode fazer a sua produção de pãezinhos e você vai colocar em uma bandeja com saco plástico bem fechado, muito bem fechado para não entrar nada de ar. Ou se você preferir, você pode passar o plástico filme em toda a forma. Por que eu estou lhe ensinando isso? Isso daqui serve para você adiantar a sua produção. Fazendo isso, os seus pãezinhos, eles não vão ficar ressecados, eles vão ficar macios. A validade deles assim é de até 2 dias, mas por segurança, só para adiantar a sua produção, você pode fazer isso aqui e deixar de um dia para o outro. Aí,
Quando você receber a sua encomenda, você só vai rechear o seu pãozinho de batata, porque lembra do nosso maravilhoso patê? Olha ele aqui, o nosso delicioso patê, super cheiroso, olha, com essa aparência de patê fresquinho, tá vendo? Aí aqui, olha, você recebe a sua encomenda, você só vai cortar os seus pãezinhos e rechear. Porque imagine, você já rechear os pãezinhos e não vender no dia. E aí, gostou da dica? Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Depois de uma dica dessa, eu vou esperar. Obrigada. Olha, que dica de milhões. E aqui eu não vou guardar, eu vou rechear. Isso daqui foi só de exemplo para mostrar aqui para vocês. Vou cortar aqui para que você perceba a qualidade do nosso pãozinho de batata. Olha só. Olha a qualidade dessa massa. É um salgado bem recheado. Olha. Ele fica assim, bem recheado. A quantidade do recheio é mais ou menos um dedo. E é assim mesmo. É tradição desse salgado. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu coloquei aqui, nessa embalagem, essa bandeja aqui ela é de isopor. Aqui eu coloquei 2 unidades. E não esqueça de colocar um guardanapo. O cliente sempre gosta, né? De um mimo. E assim, o preço de vendas, eu sempre falo aqui que isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Mas um salgado desse aqui, com essa qualidade toda, sinceramente, pessoal, vale de 5 a 6 reais, ou até mais, dependendo aí da sua região. Você pode deixar desse jeito aqui, que já é característica desse salgado, ter essa capinha assim, brilhosa. Mas se você quiser dar um toque especial, aí você pode fazer isso, olha. Manteiga derretida, manteiga ou margarina, você escolhe aí. Você já está de olho aqui, produção? Já tô de olho. Eu gosto de fazer isso, ó. Coloco o queijo parmesão, só um pouco mesmo, não precisa exagerar, para continuar o dourado ali do nosso pão de batata. E aí, fala aqui para mim nos comentários, você prefere assim ou assim? Como você prefere, produção? Eu prefiro com queijo. Com queijo, né? Queijo nunca é demais. E para embalar, você passa o plástico filme, não passe várias voltas. Eu falo sempre isso daqui, porque o cliente, ele primeiro come com o quê? Com os olhos, né? Fácil, prático. E fala pra mim se você chamaria isso de um salgado ou de um sanduíche. É verdade. Ai, gente, eu vou experimentar. Olha. Gente do céu. Olha só. Que delícia. Muito bom. Vocês precisam fazer. Produção, não vai se manifestar? Sim, com certeza. Tô esperando a minha parte aqui. Você quer daqui ou vai pegar um inteiro? Por enquanto vou no seu. O tamanho da mordida! Muito bom. Ei, psiu, não vai embora não. E o nosso combinado? Eu não acredito que você não curtiu, não deixou seu comentário e não compartilhou. Eu vou esperar. Obrigada. Olha a cara de pidão. Olha, tá doidinho pra comer. Oh, meu Deus. Olha. O sonho da pessoa. Olha, pelo menos um franguinho, né? Já tô até vendo. Ai, ela filma com cachorro.